Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast do selo editorial Série Mulheres. Esse podcast ele foi criado com o propósito de conectar, de trazer mulheres com histórias lindas, de apresentar novidades e trazer bate-papos incríveis que podem inspirar homens e mulheres. Esse é o nosso propósito. Esse selo nasceu do coração de uma mulher. Eu, Andréa Roma, e esse sonho ele cresce cada dia mais com a publicações de livros que homenageiam mulheres em vida. E isso faz toda a diferença. Hoje nós vamos receber a querida Daniela Simonini para conversar conosco sobre o quê? Espaço. Pois é, acabamos de lançar o livro Mulheres no Espaço e trouxemos para essa obra mulheres maravilhosas e ela vai poder falar mais sobre isso para nós. Tudo bem, minha querida? Tudo jóia, Andréia. Muito bom estar aqui com você, depois do lançamento oficial, né, que foi um momento, assim, muito emocionante. Eu ainda estou processando tudo. E, nossa, esse convite aqui para falar mais um pouquinho, para mim, é mais um um reconhecimento, né, uma demonstração de que você valorizou, você entendeu, você, tá com a gente nessa coisa de divulgar o papel da feminino num setor que é super especializado e cada vez mais atual nos nossos dias, não é verdade? Com certeza, né, quando a gente fala em espaço, as pessoas não têm noção do como vocês fazem parte da nossa vida, né. Exatamente. E isso faz toda a diferença, né, Dani, eu sempre pontuo isso, né, com carinho, com amor. Você sabe que quando você me apresentou o tema, lá atrás: "Andréia, vamos fazer mulheres no espaço? Não tem ninguém". Realmente, Dani, não tem. "Vamos trazer para a série Mulheres?". "Vamos". E quando a gente registrou esse tema, não só no Brasil, mas em 182 países, porque afinal de contas, quem conhece a série Mulheres sabe que nós somos pioneiros em todos os títulos que nós lançamos, né, e a gente tem esse respeito de registrar realmente os títulos dos livros e a metodologia em si, através das histórias, para que as mulheres se sintam únicas, porque elas são únicas. E isso para mim tem sido um propósito, né, eu digo um chamado, né, dentro desse escopo. Mas quando você me trouxe o tema, eu falei: "Que oportunidade linda", né, porque as mulheres e homens, muitos, jovens inclusive também, não têm noção, né, não têm noção da profissão, não têm noção das áreas ligadas ao espaço. E é muito bacana. Às vezes a gente pensa no espaço, pensa só na astronauta, e não é isso, é muito mais que isso, é quem verdadeiramente sustenta o espaço em si, ou seja, toda a projeção, Toda todo o alicerce, né, toda a coluna. Então é tão bom poder dar protagonismo para essas mulheres, e eu estou muito feliz, assim, porque você foi conduzindo cada convite, cada mulher, né, expressando o seu carinho, falando de cada uma: "Olha, eu estou convidando essa, porque essa traz realmente esse poder, ela traz essa história". Então, foi muito gostoso, né, ter ali essa curadoria que fez com que cada mulher tivesse o seu lugar dentro da obra. Foi muito bom. Isso mesmo, Andréia. Eu vi que explicar cada conquista, né, ou tentativa de trazer para o nosso livro, ia fazer todo mundo ficar na mesma página e entender que a gente estava construindo uma linha de raciocínio ou uma corrente, né, que fechasse toda esse suporte, essa base, para explicar o que são as tecnologias espaciais hoje em dia, tanto para quem é leigo, quanto para quem, eh, já é do setor
e sentiria falta, olha, aquela tecnologia não tá representada, então aquele setor deveria estar representado. Eu tive essa preocupação mesmo. Ai, que bacana. Olha, que lindo esse livro, tá maravilhoso. E Dani, assim, para mim, foi muito bom poder citar cada um. Quero agradecer inclusive aqui nesse bate-papo conosco, o querido Fernando de Mendonça, né, foi o prefaciador do livro, um homem representando aqui e dando protagonismo para as mulheres. Eu acho que a partir do momento que a gente convida um prefaciador do sexo masculino, a gente diz que também temos apoio masculino, né, então acho que isso também é muito importante, né, Dani? Não, com certeza. Eh, Depois que eu fui num evento do livro Mulheres na Segurança Pública, eu vi que tinha um prefaciador, eu acredito que tenha sido o secretário de Segurança de São Paulo. Eu não lembro agora. É, mas era eu falei: "Nossa, quem que a gente vai chamar para ser prefaciador do Mulheres no Espaço?". E a resposta não demorou para vir, porque o doutor Fernando de Mendonça é um ícone nesse setor. Ele está com 101 anos de idade, a caminho dos 102, e ele é fundador do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno lá em Natal, né, a primeira base de lançamento brasileira. Ele é fundador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além de ter sido piloto da Força Aérea Brasileira, estava preparado para atuar na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele tem a vivência nesse setor, assim, até o último fio de cabelo dele. Ele é um grande incentivador para que o programa espacial brasileiro seja realmente diferenciado, deslanche. Ele é muito motivador da educação, ele sabe que a transformação vem de um país inteiro, de uma nação, vem pela educação, né, e ele valorizou demais o papel da mulher nesse setor. Que bacana, Dani. E olha, só para concluir aqui o que a Dani trouxe, o doutor Fernando de Mendonça, ele traz uma menção às mulheres no livro que diz assim: "Essas mulheres não ocuparam espaços, elas o conquistam". Como alguém que dedicou a vida a colocar o Brasil no mapa espacial. E com um piloto dos mais antigos. E ele traz ali algumas questões relacionadas a esse ponto, mas eu gostei muito da frase que ele trouxe, né, quando ele coloca que as mulheres não ocupam espaços e sim conquistam. Eu acho que é isso que a mulher tem feito em todas as áreas, Dani, eu acredito muito nisso, porque a série Mulheres já passa aí de mais de 150 obras, e é muito bom para mim, enquanto editora, acreditar num projeto que acredita em mulheres, porque nos dias atuais, formar novas mulheres é muito importante. E eu digo sempre, a equipe dá muita risada, e algumas mulheres riem, que eu sou uma 45 mais. Então eu digo sempre o seguinte: como 45 mais, nós somos a era da inspiração. Somos nós que vamos inspirar essa juventude. Somos nós que vamos inspirar esses jovens. E o que de fato a gente está fazendo para que isso aconteça? Quando a gente fala em mulheres no espaço e a gente tem a chance de conhecer só o currículo, não estou dizendo nem a trajetória, mas só o currículo de cada mulher, é arrepiante. Ver o quanto de dedicação mulheres cientistas, dentro de um contexto geral, trazem a sua experiência de vida, não só técnica, mas elas trazem amor quando elas falam do tema. Nossa. E é apaixonante, Dani. Eu vi ontem na premiação como elas falaram, então assim, o amor, a dedicação, né, é muito importante. Então eu acho que isso traz para nós um verdadeiro significado de fazer a diferença. E é isso que a gente tem feito. Então eu acho que você, dentro dessa curadoria, você foi muito feliz. Eu digo sempre isso. Foi muito feliz, porque você não falou e nem só trouxe mulheres para preencher, né, uma quantidade de mulheres para o livro, não. A série Mulheres, quando a gente escolhe uma coordenadora, a gente escolhe com propósito também. Quando a gente aceita um desafio aqui do outro lado, a gente quer abraçar uma causa,
né, e a gente abraça essa causa, sem hora para atender muitas vezes, Nossa, né, a gente tá lá, trocando mensagens, né, depois do horário nossa, comercial, no final de semana, porque a gente acredita nisso, né, é muito mais que uma entrega, é ser parte daquilo. Então eu acho que quando a gente fala sobre isso e as mulheres sentem aqui do outro lado, é muito importante. E Dani, assim, em cada mulher que você apresentou para nós, em cada fala que eu tive a chance de ter com elas antes do nosso, livro acontecer, cada direcionamento que eu fiz a elas, foi muito importante, sabe. Foi uma aula de vida, uma aula de trajetória. exatamente. Eu falo, depois que essa mulher fala o currículo, eu não sei o que perguntar, né, porque é bem isso. Mas assim, foi sensacional. É, E isso é devido ao teu trabalho, né. então, Isso é importante citar. Andréia, porque assim, eu fiquei preocupada em trazer pessoas. O último valor que elas poderiam dar, seria assim: "Ah, eu vou me projetar". Não era essa a nossa intenção. A intenção é compartilhar a experiência para inspirar outras pessoas, dentro da área de cada uma. O que viesse em consequência disso, ok, mas o mais importante era deixar um legado para inspirar, porque o setor espacial, falei isso em algum momento, né, é de desenс são tecnologias de anos de desenvolvimento, de altíssimos investimentos. Hoje, que precisa do suporte do governo, porque são, às vezes, bilhões de reais que estão em jogo, entendeu? Então, assim, o que uma está desenvolvendo agora, talvez ela não vai ver se concretizar. Então ela precisa acreditar que quem vier depois vai entender o valor daquele desenvolvimento e vai querer seguir. E qual é a preocupação dela? Instruir, passar o conhecimento. Então isso, você perguntou assim, né, o que que é uma mulher no espaço? A mulher no espaço é aquela que se preocupa com quem vem depois para garantir que o desenvolvimento não pare, que tenha continuidade, Que sustentabilidade, bacana. sabe. Então eu estava atrás dessas mulheres que valorizam, que sabem que isso é fundamental para o nosso setor. E assim, você deve ter tido muitas aulas mesmo, eu também tive, porque, o meu conhecimento técnico é limitado, né, a gente está falando de coautoras que têm mais de 40 anos na área e ainda estão na ativa. E não querem sair, Não né, querem sair, já estão pensando ainda no próximo passo. "Não, Dani, agora eu quero ir para o setor de sustentabilidade espacial", que delícia. sabe, já ficam pensando assim. E aí, eu vi isso nas profissionais que trabalham no DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, no pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, Que sabe. bacana. Tem uma das coautoras que falou, "Eu saí da gestão, porque eu vejo que meus anos de contribuição estão acabando e eu quero terminar numa área mais técnica". Então ela conseguiu direcionar a carreira dela para ainda, porque ela tem, café no bule, Olha sabe, só. para deixar lá registrado e fazer a diferença. Então eu identifiquei essas pessoas, essas mulheres, e que bom, nossa, como foi bom, ter conquistado as pessoas de muito, muito valor mesmo, e de áreas diferentes. E o bom disso, Dani, é que esse livro fica para sempre, né. É. Esse é um projeto, e eu não posso deixar de citar que a gente teve abertura, claro que eu vou passar para você, fazer um agradecimento à Expo, né. Ah, sim. Eu acho que é muito importante quando, grandes eventos abrem oportunidades para nós, né. Eu sou muito grata, porque eu sou muito convidada para muitos eventos para apresentar os livros da série Mulheres e Profissões, que é o que a gente tem feito hoje no mercado, né, além de outros projetos que a editora Líder faz. Aí a Líder trabalha com outros temas e também com outros selos editoriais, mas a série Mulheres tem sido muito convidada em grandes eventos para representar a equidade, inclusive, através das histórias de cada uma das mulheres e temáticas, significativas que a gente traz através das profissões.
Então, eu acho que isso é muito importante e eu quero abrir esse espaço, Dani, para você fazer um agradecimento, porque nós estivemos, ou seja, nós temos marca viva no primeiro, pela primeira vez no Brasil e no mundo, nós lançamos um livro Mulheres no Espaço em um dos maiores eventos, né? E eu quero que você fale sobre isso. Eh, o Space Bear Show, o Mundo Geoconnect e o Drone Show. É um evento anual que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, e é para promover também o setor e vem gente tem empresas internacionais lá, muitas empresas internacionais. E esse é o local para quem quer falar de espaço, sabe, é o local. E eu já tinha participado como expositora em outras atuações minhas, né, profissional, eu já tinha atuado e eu sabia de como seria importante a gente estar lá com esse livro, não perder a oportunidade de falar desse livro nesse evento. E então eu quero agradecer o Mundo Geo Connect, o Emerson Graneman, que me conectou com a Marina, com a Gabriela, que elas ganharam há 3 anos o espaço lá para o grupo Women in GIS, que é Sistema de Informação Geográfica, que tem tudo a ver com a questão da aplicação satelital, né, Bacana. que o foguete lança o satélite em órbita gera imagens, troca de dados, comunicação, e muitas dessas imagens são tratadas e trabalhadas de várias e várias maneiras. E as mulheres que atuam no setor de, sistemas de informação geográfica é um grupo muito, específico também, e elas nos receberam muito bem quando eu falei: "Olha, Marina, eu quero pedir para você um espaço no seu painel, porque a gente está com o livro Mulheres no Espaço, que precisa ter uma projeção, e a gente tem muita sinergia com o que vocês estão, atuando profissionalmente". E em nenhum momento ela falou: "Ah, vou pensar". Não, ela falou: "Nossa, um livro Mulheres no Espaço. Dani, que show, cara, vamos dar um jeito, a gente vai montar". E ela eu achei muito bacana. Nós estivemos presente eram 3 painéis, então nós estávamos em 2, porque uma das coautoras é muito especialista em desastres climáticos, que tem muito a ver com as informações satelitais que são tratadas por essas experts, né. E falou: "Então, a gente pode chamar essa pessoa específica, que é a Regina Alvalá, para um painel técnico, e aí para o painel de lançamento do livro você chama outras coautoras". Aí estava lá nessa feira, como em outros anos, né, a Thaís Franco, que é a CEO da Quasar Space, que também trabalha com, eh, informação geográficas, né, e estava lá a Mary Pinheiro, que trabalha com manobras satelitais, e ela também participou do painel conosco, e foi uma troca maravilhosa. E assim, já que você me deu esse espaço, Andréia, eu quero aproveitar para falar, assim, que, foi uma troca muito grande. A gente levou conteúdo para elas com esse livro, com o debate técnico de desastres climáticos, mas eu penso que a mais beneficiada foi o mais beneficiado foi o grupo de mulheres no espaço, porque o Women in GIS Brasil é uma corrente também, uma corrente do bem, eu falo assim, é uma rede que as mulheres se conectam para trocar informação de emprego, vaga de emprego, especialização que está tendo, e outras informações super úteis para elas crescerem na carreira, né, e troca de experiência, de vivência. E aí quando eu vi aquilo eu falei: "Nossa, eu acho que o livro pode o que a gente está construindo no livro pode sair para uma rede, nos moldes dessa rede também". E aí é a garantia de que vai ter Mulheres no Espaço volume 2, volume 3, para essas experiências, essas histórias continuarem sendo registradas e compartilhadas e inspirando as próximas gerações. Eu penso nisso. Que bacana, Dani. E eu penso também, eu acho que a gente não pode parar por aqui, eu acho que a gente tem muito pela frente. Claro, a gente vai sentindo cada ponto e cada passo que a gente dá,
mas a gente não pode deixar de agradecer jamais quem nos apoia no meio do caminho, né. Eu sempre pontuo isso, né, seguir a vida com leveza e gratidão. Eu acho que é isso que faz com que, a gente cresça. Eu sempre pontuo isso. E crescer não precisa crescer sozinha, a gente tem que crescer unidas, É né. tão melhor É quando a gente tão melhor mesmo, e faz toda a diferença. Mas Dani, eu quero te agradecer pela condução. Esse bate-papo é um bate-papo para falar de um tema tão especial que é o Mulheres no Espaço, tá aqui, eu não me canso que a capa tá linda, né. Esse livro é um livro que mostra mais um tema e mais uma área sendo registrada no Brasil, mulheres que foram homenageadas nesse livro, que têm mais de 40, 50 anos de profissão e que muitas vezes queriam ser homenageadas pelas suas trajetórias, e elas tiveram a chance de ser homenageadas pelo selo editorial Série Mulheres, que presenteou cada uma delas com o troféu Série Mulheres, que tem muito significado literário para nós, até porque é a nossa condução, né, não só nacional, mas internacional. Eu acho que fica para nós a grande reflexão. O que de fato nós queremos para a sociedade, o que de fato nós estamos entregando para as mulheres, o que de fato nós estamos fazendo para que mais espaços aconteçam. Falar sobre o tema, todo mundo fala, mas a gente que também quer ouvir as pessoas falando sobre a prática do tema, porque equidade tem que ter prática, e prática vem de direcionamento, vem de mudança, vem de aumento de cadeiras em muitos lugares que precisam ter. Então quero te agradecer pela tua condução, pelo teu respeito à editora líder, né, ao seu Série Mulheres, que tem se destacado, com um grande propósito de homenagear. E que não fica só através da vida da Andréia Roma, mas também que seguirá aí, com certeza, muito mais longe, pelas novas gerações, porque a gente vai preparando gerações para continuar. Eu sempre pontuo isso. Na vida a gente tem que pensar nisso sempre. não, Então, com muito certeza. obrigada, Dani. Ó, André, eu também quero deixar um agradecimento muito especial a você, a sua equipe, Hum. porque realmente eu maior respeito, admiração. Você teve uma visão, você é uma mulher visionária que viu que o empoderamento feminino é uma realidade, chegou para ficar, e registrar todas as áreas, as atividades econômicas do ser humano, vamos dizer assim, né. Tem mulher em onde ela quiser, não é mesmo? E você não deixa passar batido isso. Se tem mulher atuando, fazendo diferença, o selo Série Mulher está lá para registrar, e a gente tem que respeitar esse pioneirismo, esse olhar cuidadoso, esse olhar que valoriza, porque o mundo lá fora pode ser muito competitivo e muito desleal, mas você, com esse livro, com essa ideia, chama a gente para colaboração, para sororidade, e isso faz toda a diferença. E assim, desde Mulheres na Defesa, né, que eu sou coautora de Mulheres na Defesa, aquilo ali mexeu muito comigo, eu não esperava que eu fosse ficar assim tão tocada de ver mulheres, sabe, que trabalham duro, que não estão preocupadas com protagonismo, não estão, elas estão preocupadas em entregar resultado, em fazer a diferença, pensando até num projeto país, né, não é um projeto Não. pessoal. E você não deixa isso passar. E essa sua visão, Andréia, você consegue passar para cada pessoa da sua equipe, que a trata a gente com carinho, com uma atenção, sabe, que olha, é muito, isso é ouro. Você está de parabéns. Obrigada, Dani, obrigada, obrigada. Eu fico muito feliz, né, a equipe trabalha mesmo. Uma das coisas que eu sempre ensino para a equipe, que a gente tem que pensar sempre como dono. O dono, ele acompanha, o dono verdadeiramente lidera, o dono se coloca no lugar do outro. Então eu sempre pontuo isso, né, se vocês não conseguirem resolver, me chama, a gente resolve, senta junto, a gente conversa, porque não existe incapacidade, existe só incapacidade para quem não quer mudar, mas a capacidade de mudar, de ser transformado e melhorar, É melhorar. né, eu acho que isso é muito importante. Então eu sempre ensino muito isso para a equipe, e eu acredito muito que o humano nunca pode deixar de ser humano. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter amor e a gente precisa acreditar.
né, e eu acredito muito nisso, e a equipe vai absorvendo a forma como eu lido com todas as pessoas, a forma como eu trato, e eu acho que fica exemplo, né, a gente, inspira pelo exemplo, e verdadeiramente eu tenho feito isso, né, eu sou muito dedicada, né, eu falo que o foco é uma coisa que me dá prazer, a disciplina me dá direcionamento, né, e é essa coragem que faz com que a gente também atinja os lugares mais altos que a gente quer conquistar. Então, te agradeço mais uma vez, um beijo a toda a equipe e nós ficamos por aqui, nesse bate-papo especial, falando do livro Mulheres no Espaço, que é uma das obras com lançamento que vai repercutir muito e vamos estar na Bienal do Livro, com esse livro maravilhoso para comemorar 12 anos de selo editorial Série Mulheres. Iniciamos em 2014. Foi um sonho que se iniciou, que foi desenhado com muito carinho pela editora líder na minha direção e que deu muito certo. E estamos aqui para comemorar agora 12 anos no maior evento literário do nosso país. Bienal do Livro 2026, editora líder, aniversário do selo editorial Série Mulheres. Um beijo e até lá. Até lá.